Muito bem, vamos falar agora sobre tempo de atenção e capacidade de concentração das nossas crianças, tá? Isso aqui é muito importante para vocês avançarem. Bom, primeiro, o cérebro da criança, gente, ele tem o que nós chamamos de um tempo natural de atenção. Tempo de atenção é o período que a criança consegue ficar envolvida em uma tarefa sem se distrair, tá? Ponto. Capacidade de concentração, tentei criar aqui uma imagem para discutir um pouquinho isso, dei uma olhadinha aí, é a profundidade com que ela consegue processar aquela atividade durante esse tempo, tá bom? Então são duas coisas ao mesmo tempo que são diferentes, são duas coisas complementares, ok? Então guarda essa informação que eu vou dar aqui para vocês agora, porque isso daqui é fundamental para o resultado que vocês vão ter. Não adianta vocês entenderem as IAs, o passo a passo, aplicar perfeitinho e errar nesse ponto que eu vou mostrar aqui agora. A criança, ela consegue manter entre 3 e 5 minutinhos de tempo de atenção por ano de vida, tá? Isso significa o quê? Vamos lá. Olha aí a imagem. Uma criança ali de 4 anos vai ter entre 12 e 20 minutinhos, uma de 5 entre 15 e 25, uma de 6 entre 18 e 30 minutos de atenção total, ok? Obedecendo essa regra que eu disse anteriormente. Agora, observação importante. Isso considerando uma criança que não usa telas com frequência. As referências dessas afirmações estão aqui na descrição da aula, ok, pessoal? O problema é que quando há uso constante de telas, mesmo que não é excessivo, mas há um uso frequente, esse tempo de atenção, essa capacidade de concentração fica reduzida. Os professores estão sofrendo muito com isso em sala. Porque o nosso sistema de ensino tem que ensinar tudo para todo mundo ao mesmo tempo e da mesma forma. O professor é obrigado a isso, não é culpa do professor. Mas cada aluno vem com um tempo de atenção diferente. Vamos colocar aí, há 40 anos atrás, o tempo médio de atenção era quase que o mesmo para a turma toda. Hoje, dada a quantidade de estímulos que essas crianças têm, principalmente por conta da luz azul das telas, o cérebro da criança vem com um tempo de atenção muito reduzido, tá? E por consequência, a capacidade de concentração também. Então, por que isso acontece? Porque a tela, ela treina o cérebro para um estímulo rápido, tá? Então, a troca constante de foco, de recompensa imediata, faz com que o processo de alfabetização fique diferente. O processo de alfabetização, ele exige foco contínuo, esforço cognitivo e processamento lento e profundo. Então, é incompatível o uso de telas com frequência e sem propósito pedagógico, ele é incompatível com o processo de aprendizagem. Ah, professor, mas aqui o seu curso, o seu método é justamente sobre a alfabetização bilíngue com IA, com telas. Ok. Basta obedecer a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes dos 2 anos, 0 telas. E aí, acima dos 2 anos, sempre com acompanhamento. Que é o que eu proponho aqui. Sempre baseado em evidências. Eu não estou propondo aqui vocês largarem a criança num joguinho, num celular, num tablet, 2, 3 horas por dia. Isso realmente não vai funcionar. Vai atrasar essa criança. Agora, o uso pedagógico da ferramenta, hoje, ela é fundamental. É fundamental. Vai acelerar o resultado e o desenvolvimento dessa criança. Vai facilitar o desenvolvimento dela. Do contrário, se eu entrego essa criança à própria sorte para o uso, aí fica complicado, né? Então, basta seguir o que nós temos de evidências científicas. Vou deixar as referências aqui abaixo. A recomendação da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria, está tudo tranquilo. Tá? O problema é o que vem em excesso e o problema é a constância de algo ruim. Ah, professor, é 1 horinha só por dia. É 1 horinha por dia de um conteúdo muito ruim, muito viciante, que altera o cérebro dessa criança e hiperestimula demais. Né? Então, mesmo sendo pouco, a frequência de algo muito ruim prejudica também. Tá bom? Então, se a criança ela fica sendo exposta a esse conteúdo, a esse estímulo fragmentado, ela passa a ter dificuldade em sustentar a atenção numa tarefa única. É por isso que atrapalha esse processo, tá? E o que isso tem a ver aqui com o nosso curso de alfabetização bilíngue? Tudo, né? Tem tudo a ver, porque eu preciso dessa atenção sustentada. Eu preciso disso. E se eu já vou ter um tempo de uso de telas com essa criança, expondo ela a essa luz azul, a esse estímulo, eu preciso maneirar no restante. Eu preciso, é lógico, tudo em equilíbrio é bom. Agora, eu preciso tomar cuidado mais uma vez. Ah, professor, é 1 horinha por dia. Do quê?
Do que? Além dos exercícios que nós já vamos fazer aqui, respeitando o tempo de atenção e capacidade de concentração, tá? Então, essa aula aqui é para mostrar que você não tem que fazer 1 hora seguida de atividade com a criança. Isso é um erro, gente. Nem eu, que dou aulas particulares, eu não trabalho 1 hora, não trabalho nem 50 minutos. Eu tenho alunos que eu começo com 15, 20 minutos de aula. Porque depois de fazer as avaliações que vocês têm que fazer com as suas crianças, eu verifico, olha, o tempo de atenção dessa criança está muito curto, muita exposição a telas. Eu vou ter mais resultado aplicando 15 minutos dia sim, dia não, do que 1 hora por dia só para dizer que eu dei bastante aula. O cérebro dela não está pronto para isso. Agora, 1 hora, 15 minutinhos, 20, 30 minutos de um conteúdo intenso, bem apresentado, e o resultado vem, tá? Então, se a criança tem ali 5 aninhos, você precisa trabalhar dentro desse limite biológico do cérebro dela, que é um limite natural. 15 a 20 minutinhos, tá? Bem feito, intenso, com objetivo, com foco total. Se ela tem 6, enfim, 20 a 25 e por aí vai. Perceber um cansaço na criança, para. A qualidade do que você está fazendo vale mais do que a quantidade. E muitos pais, né, me questionam quando eu começo, principalmente nas aulas particulares de inglês. Eu tenho alunos que eu comecei ali com 20 minutinhos de aula de inglês, cobrando o mesmo tanto do aluno que faz 1 hora já. O pai pergunta, professor, mas não é justo, por quê? Eu falo, pai, você está pagando pelo resultado ou você está pagando pelo tempo avulso, pelo tempo? Você está pagando pelo resultado, pai. Quem entende de resultado sou eu. Se eu chegar ao final do período e eu não te der o resultado, você me cobra, eu te devolvo o seu dinheiro, né? Eu falo isso para os pais. Agora, resultado, tempo de qualidade é diferente de tempo em quantidade. É totalmente diferente. E quando eu entendo a fundamentação por trás do tempo que a gente tem que aplicar com as crianças, a coisa flui, a gente vê resultado. Então a alfabetização fônica, ela funciona por repetição inteligente, não por mera repetição, por constância e não pela exaustão. Porque pegar uma criança de 5 anos e sentar ela 1 hora para estudar é tentar ensinar ela pela exaustão, tá bom? Então, tem mais um ponto importante, né? A concentração, você não exige da criança. Não adianta exigir concentração. Concentração se treina, por isso que nós começamos respeitando esse limite. E eu vou treinando. E eu quero que aquela criança que eu comecei dando 15 minutos de aula dia sim, dia não, eu quero que ela me entregue 1 hora de aula daqui 6 meses. Mas se eu não construir isso com ela, não adianta. Não adianta exigir. Mais uma vez, concentração não se exige, concentração se treina, tá? Quando você respeita esse tempo natural da criança, você vai fortalecer essa capacidade de atenção dela. Quando você, do outro lado, excede o limite, aí você cria a resistência da criança. Aí a criança pega asco por aquele processo, porque ela tá sempre com aquela imagem mental de ser algo chato, cansativo, que vai levar ela até o limite dela. Nunca leve a criança até o limite emocional, psicológico, físico dela. Nunca leve, principalmente no processo de alfabetização. Porque você vai frustrar essa criança. Você vai treinar para ela ficar cada vez mais forte e sustentar a atenção cada vez mais tempo. Mas é um processo, tá? Então, se você quer um resultado real no processo de leitura dela, gente, como essa imagem tá mostrando aqui para vocês, português e inglês, organize sessões curtas, intensas e frequentes, que respeitem a regra que eu acabei de ensinar aqui para vocês, tá bom? O cérebro infantil ele vai aprender muito melhor assim. Menos tempo mal usado cansa, tá? Tempo certo, bem usado, transforma o processo de alfabetização, principalmente o processo de alfabetização bilíngue. Essa é uma dificuldade que os professores têm com as turmas grandes, porque o professor não tem outra opção, ele é obrigado a dar um conteúdo. Ele tem que muitas vezes correr para atingir o resultado. Ele tem essa imposição sobre ele, tá? Por isso é importante, quando você tem essa possibilidade, de fazer diferente. Seja com teu aluno particular, seja em casa com os filhos. Respeita isso. Respeita esse limite fisiológico. Professores particulares, prestem atenção. Não deem 1 hora de aula só porque você vendeu a hora-aula. Explique para os pais, pai, mãe, eu vou avaliar a criança e eu vou entender o tempo de atenção e a capacidade de concentração média dela. A média já é essa, de 3 a 5 minutos por ano de vida. Eu vou ver se isso está adequado ou se tem que ser menor. Usa telas? Deixa eu fazer essa avaliação, deixa eu identificar. Porque senão, mãe, pai, eu vou dar 1 hora e vai ser pior, ela vai cansar e não vai querer aprender. Mas se eu der 15, 20 minutos bem aplicados mesmo, o resultado vai vir de uma maneira que vocês nunca viram antes. Tem que ter segurança, para isso tem que ter fundamento, tem que ter fundamentação, tem que ter segurança na hora de afirmar isso para a família. E o resultado vem, ok? Vamos para as próximas.